Nós vamos passar a palavra agora ao senhor Mário Avelino, que é presidente do Instituto Doméstica Legal, por 15 minutos. Bom, primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer a CLP, CFT, CETASP e a Comissão também de Trabalho, todas elas, pelo entendimento e a conscientização da importância de aprovar um seminário e, em paralelo, agradecer aos deputados que foram requerentes, deputado Luciano Moreira, deputada Fátima Pelaz, deputado Grilo e a deputada que não está aqui, que está ausente, que eu sei, é a Alcione Barbalho. Bem, eu trouxe uma apresentação que eu vou pedir para colocar e nós vamos até pular algumas partes para ser rápida. O Márcio Postman, ele pegou, na minha opinião, quer dizer, deu um retrato fiel. Eu cheguei a ler todo o estudo, Márcio, e parabenizo mais uma vez a IPEA, mas ele falou uma coisa fundamental, que o empregador doméstico, ele não é uma empresa, e isso nós vamos ter essa consciência. O trabalho doméstico, ele não pode ser um trabalho também, continuar sendo discriminado, desvalorizado e um subemprego. O trabalho doméstico tem que ser respeitado, como também o empregador doméstico tem que ser respeitado como gerador de trabalho e renda. Eu sempre digo, graças ao empregador doméstico, 7.200.000 trabalhadores, infelizmente a maioria informais sem direitos, estão trabalhando. No Rio de Janeiro, o cara entra no ônibus e fala, estou vendendo bala. Poderia estar matando, roubando, mas estou vendendo bala. O trabalhador doméstico, ele é digno. Infelizmente, a nossa história, a semana passada, comemorou 121 anos da libertação da escravatura, só que o trabalho doméstico continua sendo uma cultura escrava, e os números retratam isso fielmente. Bem, eu vou fixar minha fala em projetos de lei que hoje tramitam na Câmara, principalmente. A maioria deles já foram aprovadas no Senado Federal. E eu digo o seguinte, o Senado Federal, em 2010, decretou a Lei Áurea no Emprego Doméstico, mas ele não decretou a lei como um todo. Falta a Câmara aprovar e a presidente Dilma, nesse momento, sancionar. E esses projetos, sem nenhuma viagem, desculpem o termo, às vezes eu extrapolo, sem nenhuma maionese na minha cabeça, nós temos estudos, pesquisas, com mais de 2.000 empregadores. Se eles, um conjunto, que nós vamos citá-los, forem aprovados, nós temos a certeza que em 120 dias, a partir da sanção desses projetos, dos 5 milhões de trabalhadores que hoje estão na informalidade, nós teremos pelo menos 3 milhões formalizados. Nós não estamos falando de aumentar o número de trabalhadores, nós estamos falando de tirar da informalidade pelo menos 3 milhões de trabalhadores. E nós vamos ver isso daí. Bom, eu vou virar aqui para... Desculpa aí. Eu começo... Desculpa. Alô. Eu vou ficar em pé, até fica mais cômodo para mim. Com licença. Bom, o slogan do nosso novo governo, da presidente Dilma, a quem eu parabenizo, volta um pouquinho, por favor, só para... É Brasil, país rico, é país sem pobreza. Emprego doméstico brasileiro é um foco no sentido de desrespeito, como a gente citou até agora, dessa cultura de pobreza e miséria, de pobreza extrema também. Há pessoas, 2 milhões de pessoas, ganhando até meio salário mínimo por mês. E muitas delas são as provedoras do lar. São mães solteiras, ou o marido saiu. Então, é um trabalho que é uma cultura discriminadora e excluída, nós vamos ver. Então, vou pedir para avançar. Pode avançar. Bom, só um minutinho, por favor. Bom, justiça e inclusão social e trabalhista é igual à sustentabilidade da previdência social. Quanto mais legalidade a previdência, vai ter mais contribuinte, nós vamos ter justiça social e trabalhista. Então, formalizar o trabalhador é crescimento do país, é combater pobreza, miséria, discriminação. Inclusive, hoje, estava um pequeno corte, uma notícia no jornal O Dia, que uma agência de empregos em São Paulo, inclusive o ex-ministro de Igualdade Racial, Edson Santos,
está entrando com uma ação na Polícia Federal, porque quando o empregador vai procurar a doméstica, eles perguntam qual a etnia que você quer. Então, começa, de repente aquele empregador não tinha nem pensado nisso, fala, quer dizer que eu posso escolher a cor agora? Então, isso é crime. Então, para vocês verem aonde atingiu o emprego doméstico. E provavelmente essa agência do outro lado, ela faz isso porque muita gente foi lá e pediu, olha, eu quero uma branca, eu quero... Gente, há uma cultura escravagista. Vamos avançar, por favor. Bom, a própria ministra do TST falou das leis. Nós temos uma lei que começou em 72, emprego doméstico, um detalhe importante. Emprego doméstico, empregada doméstica, não é cargo. Emprego doméstico é vínculo, então ela pode ser uma babá, uma cozinheira, um motorista, um caseiro, e as pessoas confundem que empregada doméstica é vínculo. Então, muita gente, a mulher de repente é babá, cargo na carteira, empregada doméstica. Há um problema de investimento, de orientação e educação ao empregador e empregado para fazer o seguinte, vocês são trabalhadores, emprego doméstico é vínculo, o cargo é diferente. Bom, então nós temos uma lei de 72, eu não vou entrar muito, eu vou avançar para a gente ganhar tempo, porque eu sei que o tempo é escasso. Vamos avançar, por favor. Avançar. Esse material vai estar disponível depois para quem quiser, da questão da informalidade, crescimento de contribuição. Há um detalhe importante. A Lei 11.324 de 2006, de um lado, ela melhorou o emprego doméstico para o trabalhador, e do outro lado, ela teve a boa intenção de aumentar a formalidade. De que forma? Permitindo que o empregador doméstico restitua na declaração anual de imposto de renda o INSS que ele recolheu, limitado a um salário mínimo e a um empregado. Agora, só pode ter esse benefício quem usa o modelo completo. Ora, para cada 3 empregadores domésticos que são dados da Receita, depois podem ratificar, 2 usam o modelo simplificado. Então, hoje, há 5 anos, esse vai ser o último ano, nós estamos devolvendo dinheiro a quem tem dinheiro. O empregador doméstico usa o modelo simplificado, não pode ressarcir. E quem tem dinheiro, que é classe B e a classe A, ela tem restituição. E sabe qual foi o resultado dessa lei? É importante para o Congresso. Aumentou a informalidade no emprego doméstico brasileiro, de 2006 para 2008. Diminuiu agora em 2009. Quer dizer, criou-se uma lei com bom objetivo, mas o resultado foi pífio, foi até ingrato. Estimulou que pessoas não assinassem carteira por revolta. Falaram, olha, o meu dono da empresa tem dinheiro de volta. E eu que sou empregado, mas também tenho empregado e assino carteira, não tenho esse benefício. Então o governo hoje devolve a quem tem, em média, 600 milhões de reais por mês. Um dinheiro que não tinha razão de ser. Por favor. Bom, vamos avançar. Há um dado importante também, se falou muito da questão do trabalho infantil. Desde 2008, por decreto, o Brasil, ele sancionou, ele aprovou a Convenção 182 da OIT, é proibido o trabalho de menores de 18 anos nesse país. Só que, infelizmente, hoje, pelos dados do IBGE, temos 111 mil crianças com idade até 13 anos e mais 252 mil trabalhadores com idade até 17 anos. Bom, rapidamente, o que é emprego doméstico brasileiro? E o Barros falou muito bem. É pobreza, é exclusão, é discriminação, é trabalho infantil, escravo, semi-escravo, falta de fiscalização, até por problemas técnicos, a gente sabe. Falta de investimento das autoridades, o governo nunca investiu, de fato. Uma coisa é um pouquinho, vamos pegar, ceder R$2.000 para fazer uma qualificação aí meio a meio. Olha aí, gente, o governo nunca investiu. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, vamos falar, não, mas o dinheiro é do PIS-PASEP. Ora, cadê o trabalhador doméstico? Bom, campanha de esclarecimento, não se investe em campanha de esclarecimento, tem erros de digitação, investimento em qualificação e mão de obra, que nós vamos ter o Ministério do Trabalho aqui, depois falando sobre o assunto. Por favor. A questão é justa a situação? Acredito que todos estão aqui de não. Vamos avançar, por favor. É possível mudar? Sim, é possível. E eu falei que em 120 dias nós podemos mudar esse quadro de 5 milhões de trabalhadores informais e somente 2 milhões de formais, inverter essa pirâmide. Que tal? Em 120 dias temos 5 milhões de formais e 2 milhões de informais, depois trabalhar para que isso diminua mais ainda. Bom, é possível sim, vamos avançar. 120 dias sendo redundante, vamos lá. Como? Vamos lá.
Como eu falei, o Senado, ano passado, aprovou, ele decretou a Lei Áurea, mas ele sozinho não forma uma lei. Falta a Câmara, falta o Senado. E a Câmara já trabalha há muitos anos. Temos aqui a presença da deputada federal Benedita da Silva, que, graças ao esforço dela em 88, que, por incrível que pareça, que é tão criticado, foi um avanço no emprego doméstico. Conseguimos dar alguns direitos. E aí eu peço até uma salva de palmas à deputada Benedita, que é um ícone nessa luta, como demais deputados. Bem, e houve um avanço, mas ainda pouco avanço. Vamos lá. O que pretende esse projeto que nós vamos ver? Ok, formalizar 3 milhões de domésticos, erradicar trabalho infantil, adolescente, trabalho escravo, 37 mil mulheres trabalham nesse país, de acordo com o IBGE, pela troca de alimentação, moradia, vestuário. Isso é trabalho escravo na minha concepção. Quando tinha escravatura era assim, o dono de engenho lá comprava o ser humano, tinha que dar comida, habitação e vestuário para que ele produzisse. Nós temos isso em pleno século XXI aqui no Brasil. Bom, 2 milhões de mulheres ganhando até meio salário mínimo, para mim é trabalho de semi-escravo, e erradicar, como pretende a nossa presidente, a miséria e a pobreza no Brasil e no emprego doméstico. Vamos lá. Quais são os projetos? Por favor. Todos esses projetos que eu vou citar, eles vieram do Senado e já estão aprovados no Senado Federal. O primeiro, ele propõe a redução do INSS. Qual é a premissa? Menos custo, mais formalidade. E a proposição é diminuição do emprego do INSS, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. É possível e é viável economicamente? Sim. Nós temos estudos que, se atingirmos esses 6 milhões de novos contribuintes, com a redução, porque a redução proposta aqui, o empregador hoje contribui com 12%, passa para 6%. E a doméstica, que varia o desconto de 8% a 11% do INSS, para uma alíquota única de 6%. A Previdência, que em média recebe 20%, passa a receber 12%. E é sustentável? Sim. Hoje o contribuinte facultativo é 11%. Nós estamos falando de 1% a mais. Então é sustentável. E hoje o governo gasta por falta de formalização. Bem, esse projeto, se atingirmos e é factível atingir esses 3 milhões de novos contribuintes, ele vai gerar uma arrecadação anual a maior para a Previdência de 1,5 bilhão por ano. Nós estamos falando, diminui a arrecadação, aumenta os contribuintes, é mais receita. E eu sei que a Fazenda, nós temos representante aqui, que é o que tem a chave do cofre, e a lei de responsabilidade fiscal, para sair um centavo, não vai sair centavo nenhum, vai entrar bilhões de reais. Então vamos lá. Segundo projeto, que nós temos a felicidade que o autor dele foi o senador Garibaldi Alves Filho, atual ministro. E temos aqui na mesa o secretário de Política Social, o senhor Leonardo Rolim, grande parceiro das domésticas. Elas sabem porque elas já estiveram. Ele, e aí eu parabenizo também, Leonardo, pela sua experiência, usando a experiência que teve no Ministério do Trabalho, como assessorando um grande senador, foi criado um projeto para falar o seguinte: olha, na história do Brasil, tantas vezes o governo dá anistia às empresas. Anistia de ICMS, IPI, imposto de renda, é o diabo, desculpem o termo. Por que não? Para quê? Para que haja mais formalidade, haja mais contribuição. Por que não o empregador doméstico, visando formalizar o trabalhador, tenha também oportunidade? E sabe o que propõe esse projeto? Não é simplesmente perdão de dívida. O empregador, ele vai ter que regularizar os últimos 12 meses, porque aí a empregada já tem todo o direito previdenciário, então vai recolher parcela de 12 meses, as últimas parcelas, e daqui para frente já tem carteira assinada. Só esse processo vai gerar uma receita adicional à Previdência de 2 bilhões de reais em um ano. Dinheiro que a Previdência nunca vai ver. Sabe quando que a Previdência vê dinheiro de informal? Quando a doméstica entra com ação, e muitas do resultado da ação é acordo para pagar os direitos de trabalho e não paga nem a Previdência. Então a Previdência tem um pote de ouro na boca do arco-íris. É aquele pote que nunca se vê o dinheiro. Bom, o governo pode arrecadar mais 2 bilhões de reais. Vamos formalizar as domésticas, vamos entender que, como falou o Márcio, empregador doméstico não é empresa, mas vamos incentivá-lo, vamos estimulá-lo, mas respeitando e estimulando o quê? A justiça social. Que o trabalhador doméstico tem seus direitos. E esse projeto tem uma ressalva.
Para a doméstica, porque o trabalhador ele pode se aposentar por contribuição, por idade, por invalidez, mas vamos imaginar que uma doméstica tenha 50 anos de idade e trabalha 20 com o empregador. Ele, de vez regularizar um ano, ele vai ter que regularizar 5, porque ela pode se aposentar por idade aos 60. Então, daqui para frente, você tem 50, tem 10 anos pela frente, faltam 5. Por esse projeto, esse empregador, ele vai ter até 48 meses parcelados para regularizar esse passivo. Mas ele vai ter perdão, nesse exemplo, de 15 anos. Então, o empregador doméstico, ele também quer estar na legalidade. Ele não quer ter o fantasma de uma ação trabalhista, ele não quer ver a doméstica dele, de repente, adoecendo e totalmente desamparada. A culpa provavelmente vai pegar nele algum dia. O Barros falou de muitas coisas aqui, mas eu acho que muitos empregadores, às vezes, dormem com a consciência pesada. Terceiro projeto. Um detalhe importante. PLS 161, ele está atualmente na Comissão de Seguridade Social. A relatora, a deputada Elcione Barbalho, uma grande parceira, não posso dizer mais, não posso dizer no sentido. Ela está de acordo com o projeto. Projeto PLS 447. Nós estamos numa nova legislatura. Ele está bloqueado desde o ano passado na Comissão de Seguridade Social, porque o governo, talvez, dentro de estudo, não tinha concluído, de verificar que é um bom projeto. Esse projeto, o ano passado, teve a relatoria pela aprovação, mas está bloqueado na Câmara, porque talvez a resposta vai entender depois. PLS 160, esse projeto, o deputado Vicentinho, diarista. Relatora, Comissão de Trabalho, a deputada Sandra Rosado. A relatoria ela já entregou, eu acho que semana passada, já está na Comissão de Trabalho pela aprovação. Diarista, todo trabalhador que presta serviço no máximo 2 dias por semana para o mesmo contratante, recebe no dia da diária, por isso é diarista. E ele tem que ser contribuinte. Ele pode ser contribuinte facultativo, pode ser contribuinte autônomo. Por que ser contribuinte? O diarista tem que ter consciência que amanhã ele vai envelhecer, ele vai precisar se aposentar, e coisa horrorosa. Eu vou acelerar. Então, quem é diarista, sejam contribuintes. Tem uma alíquota de 11% hoje sobre o salário mínimo. Vale a pena. Vamos passar, por favor, rapidinho. PLS 159, o deputado Vicentinho, o relator, está entregando agora a relatoria. Nós temos que punir a informalidade. A lei trabalhista brasileira, e não é só na questão doméstica, ela estimula o mau empregador, porque no máximo que ele vai pagar é o que ele tinha que pagar, e ainda parcelado e ainda faz acordo. Então esse projeto ele propõe uma multa que varia de R$1.000 a R$15.000 para a doméstica, e quem vai definir esse valor é o juiz, na hora dele julgar a ação. O empregador é culpado, de fato é. Bom, está 20 anos sem assinar carteira, legal. De repente pode atribuir uma multa de R$12.000 para a doméstica. E eu digo o seguinte, essa lei é importante, uma vez sancionada, haverá 6 meses para ela começar a vigorar. Então esse empregador ele tem 6 meses. Se Deus quiser, já com o INSS reduzido, com uma anistia, ele quer continuar na ilegalidade, na sacanagem, então tem que ser punido. E essa lei tem que ser estendida também para as empresas. Porque a empresa hoje, quando assina a carteira, o que ela paga? Uma multa de 375 FII a favor do governo. O trabalhador é prejudicado. Desculpa. Só que a multa é administrativa. O trabalhador é prejudicado, quem fatura é o governo. Legal. Bom, vamos lá. Avançando, por favor. PLS 175, multa de 40% do fundo de garantia. Relator, deputada Fátima Pelaz. Eu vou pedir a compreensão de vocês, vou precisar de mais 5 minutinhos, porque é fundamental concluir isso. Uma bandeira do trabalhador doméstico, eu concordo, mas nós temos que entender que é diferente uma empresa do empregador doméstico. É o fundo de garantia. Criou-se uma lei opcional, como falou a ministra no início, é o único país no mundo que tem uma lei que opta quem quer cumpri-la. É uma coisa absurda, mas ok. Mas qual o detalhe? Nós estamos dentro de uma linha que nós queremos aumentar a formalidade para que a maioria tenha, no mínimo, a carteira assinada, Seguridade Social, e aprovar a obrigatoriedade do fundo hoje é ir na contramão. Nós temos, 5 milhões de trabalhadores sem carteira para 1.900.000 com carteira. Então, qual é a premissa? O fundo de garantia é justo, mas eu acho que a gente pode avançar adiante. A proposição nesse momento é, tira a multa de 40%. Hoje, de 1.995.000 domésticas,
somente 50 mil empregadores depositam fundo. O Barros falou 30 anos de trabalho, sai com um na frente e um atrás. Nós fizemos uma pesquisa com 2.100 empregadores domésticos que assinam carteira. A pergunta é, se diminuir o INSS nessa proposta e tirar a multa, você deposita o fundo? 87% deles falaram no dia seguinte. Então nós estamos falando de aumentar de 50 mil trabalhadores para 1.700.000 trabalhadores que hoje têm carteira e não têm um fundo. Porque, desculpem os parlamentares, desculpe o que eu vou falar, deputada, mas eles falam assim, mas como se cria uma lei que eu vou dar um benefício a um trabalhador e sou punido? Porque se eu demitir a empregada amanhã sem justa causa, eu tenho que pagar uma multa de uma poupança que eu criei. Aí o empregador fala, cara, eu não sou burro. Eu prefiro, de repente, abrir uma poupança para me empregar, dependendo se tem condição. Então, nós temos uma lei totalmente irracional, desculpem o termo e a minha expressão. E a deputada Fátima Pelas está com esse como relatora, já foi aprovado no Senado. É uma correção. Agora, amanhã, quando tivermos mais formalidade, vamos para o fundo de garantia obrigatório, mas já há uma consciência. Vamos lá. Plano de saúde, foi citado pelo próprio deputado Luciano Moreira. Esse projeto, deputado, hoje o relator está com o deputado João Dado. O projeto PLS 61 e 447, passando na Seguridade Social, vai para a Finanças e Tributação. Se Deus quiser, teremos a honra do senhor, outro deputado, e avançar nisso daí. Existe mais um projeto que entrou agora no dia 27 de abril. A senadora Lídice da Mata entrou pelo Senado, PLS 91, para que a doméstica tenha o salário família. Sabe qual é um dos grandes venenos hoje do emprego doméstico, de empregado querer ter carteira? É o Bolsa Família. Ela fala, para que eu vou pegar isso na minha carteira? Eu vou perder o Bolsa Família. Então a gente está falando, olha, vamos dar o salário família, e aí, uma das fontes de receita para a Fazenda, essa restituição que está devolvendo dinheiro para o rico. Eu chamo ali do Robin Hood do rico. Tiro da classe média e dou para o rico. Temos fontes de receita. Tempo acabou. Tá bom. Olha, e finalmente tem projeto tramitando para a jornada de trabalho, que é a coisa mais justa do mundo, hora extra e adicional, doutor. Muito obrigado, desculpe eu ter invadido o tempo. Obrigado. Agradecemos ao Mário. Eu tenho certeza que ele vai agora nos debates, continuar ainda, hein? Porque deve ter outros assuntos ainda, né, Mário? Ele que vem fazendo todo esse acompanhamento. Ainda há pouco nós recebemos também uma proposta do projeto de lei do deputado Rubens Bueno, que deve apresentar aqui também, não é? Não, sim. Bem, dando continuidade ainda à exposição, nós vamos chamar a senhora Tânia Mara, ela que é representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Tem 15 minutos.